Nós estamos indo para o povoado porque, bom, o proprietário nos pediu um pequeno favor, não custa nada fazer, né? E aí a gente vai aproveitar, nós estamos até bem de mantimento, acho que não preciso de nada para essa semana não, mas é sempre bom ver gente, né? Sempre bom ver gente. Então a gente vai aproveitar e na volta, é claro, tem um motivo que é principal, que nem é esse. Que é, se tudo der certo, hoje eles entregam o kit de instalação da antena Starlink para fixar ela na parede da casa. Então, esse é o principal motivo. A gente vai mais cedo para fazer esse favorzinho, mas de todo jeito a gente tinha que ir. Porque a gente precisa muito dessa antena, né? A gente batalhou muito por ela. Então já temos a antena, mas nos falta o kit para pregar ela na parede. Então estamos indo lá atrás disso. É o nosso objetivo principal. E aí na volta a gente já quer fazer nosso primeiro vídeo em boa qualidade de definição para ser enviado, que é a questão da vivência que nós estamos pretendendo promover no carnaval, né? Vivência de agroecologia, bioconstrução e inteligência artificial, num dos lugares mais bonitos do Espinhaço, que é logo ali, depois daquelas araucárias. Olha lá, ó. Na verdade começa naquela araucária e passa por todas essas araucárias, na beira dessa serra, no sopé. E aí a gente quer não apenas mostrar para vocês o lugar direitinho, como explicar um pouco como vai ser essa vivência, né? Que se tudo der certo vai ser a primeira de muitas. Na prática a gente quer praticamente com o tempo construir uma vila agroecológica que vai ocupar, tá vendo? Dá para ver um pedaço da cerca, toda essa parte aqui do sopé da montanha serão nossos vizinhos, assim como o seu Jadir, que também já está iniciando os preparativos para se mudar para cá. Cara, ter vizinhos é um sonho que graças a Deus está se realizando. E eu devo confessar para vocês que eu estou muito feliz, mas só vou... Olha lá a casa do seu Jadir vai morar. Eu só vou... ali. Só vou atravessar essa porteira todavia e já começo a falar de geopolítica, porque foi uma semana onde aconteceu muita coisa. Bom, vamos começar falando do esquema da inteligência artificial, né? Olha lá, a bolota lá na frente, não adianta. Sabe? E agora que... quando o seu Jadir, semana que vem, acho que ele já vai subir. Aí nós dois juntos damos conta de colocar o peitoral nela. E colocando o peitoral nela, é possível mantê-la aqui em cima. Eu sozinho não dou conta do peitoral, porque na prática eu não estou tão diferente do pitoco, né? Coitado do pitoco, depois que foi atropelado, ele só tem 3 patas funcionais. A outra é um enfeite. E eu estou bem melhor, né? Consigo levantar o braço até 90 graus. Não consigo fazer a saudação romana, né? Mas consigo levantar o braço até 90 graus e eu uso a mão normalmente. O problema é só o ombro. Mas o fato é que sozinho eu não dou conta de prender a bolota, que é um cachorro muito grande e irascível. Com o seu Jadir lá, nós dois dá conta. Colocando um peitoral nela, esse problema resolve. Se a forma o pitoco for lá em cima, ter alguma coisa para latir e ter cheiro de cachorro, já ajuda muito a afastar os animais. Sem falar que o seu Jadir está subindo daqui a pouco também.
Então lá vai ficar sozinho pouco tempo. O problema é que, querendo ou não, a bolota causa alguns incômodos. Né? Ela causa alguns incômodos. E as pessoas podem se revelar hostis. Mas vamos voltar ao caso da inteligência artificial. Esqueci a bolota por hora. Ontem eu tirei o dia para praticar da DeepSeek, para entender como é que ela funciona. Você tem o tal ChatGPT, né, que é pago e tal. E a DeepSeek não é multimodal, ela não trabalha com imagem nem com vídeo. Trabalha com escrita, o que para mim está ótimo. Porque existem outras plataformas de inteligência artificial que trabalham com imagem e vídeo, inclusive chinesas. Estou evitando as norte-americanas, pelos motivos óbvios, né? Então a gente consegue trabalhar usando plataformas abertas, ou pelo menos gratuitas, não norte-americanas. E isso faz uma diferença grande na vida. Goste-se ou não, gente, goste-se ou não, a inteligência artificial veio para ficar. Ela não vai embora. E ela vai tornar muitas profissões ultrapassadas. Muitas profissões. E alguns até a gente não imagina. Eu já li alguns que, por exemplo, professores serão ultrapassados. Não porque você precisa de contato humano. O ser humano continua sendo um animal gregário. Você precisa de contato humano. E o ensino à distância mostrou-se bastante limitado no que tange a resultados de aprendizado. Exatamente por causa disso. Mas, de toda forma, a vida dos professores, que é um inferno, foi tornada um inferno, primeiro com a 93/94/96, nessas leis influenciadas pela Fundação Ayrton Senna, logo em seguida, e agora pela novo ensino médio. Até que a maior parte dele foi abolida, mas muita carniça ficou. Então, o professor hoje, ele é na prática um burocrata. A quantidade de papel que ele tem que preencher é uma coisa absurda. É uma coisa absurda, sabe? A profissão que já é mental e fisicamente, principalmente mentalmente, desgastante, vai se tornando cada vez mais tóxica. Cada vez mais professores deixam a profissão. Cada vez menos pessoas entram para exercê-la. Então é óbvio que em algum momento vai dar ruim, né? É uma conta que não bate. Eu aproveitei a DeepSeek para gerar uma aula. Cara, ficou muito bom. E eu acho que o caminho é simplesmente, não dá para fazer isso no fundamental, não de uma forma muito ampla. Talvez no Fundamental 2 você já possa começar. Mas a partir do ensino médio, a gente já pode ensinar os alunos a usar a ferramenta. Não só para aprender, mas para perguntar. O bom da DeepSeek, incrivelmente, é que ela limita alguns assuntos. Sabe? Fiz uma pergunta inocente sobre Xizang. Não, fiz uma pergunta do jeito errado sobre a civilização ecológica. Não. Mas se você fizer a pergunta com jeitinho, do jeito certo, você consegue a resposta. Você tem que conhecer a resposta. Certo? Você tem que conhecer a resposta. Para isso, você precisa mais ainda entender que tipo de pergunta você tem que fazer. Isso é inteligência. Não dá para trabalhar com inteligência artificial se você não usa inteligência natural. E eu acho isso fantástico. Ensinar os alunos a fazer pergunta.
a entender sutilezas, a perceber quando for enganado. Se você faz a mesma pergunta, e eu fiz o teste no ChatGPT e na DeepSeek, não só as respostas diferem sensivelmente, mas o teor delas muda. A DeepSeek deixa claro que ela trabalha de maneira objetiva, de maneira materialista. Olha que loucura. Enquanto o ChatGPT é de maneira absolutamente ideológica, né? Ela é programada a escamotear certas respostas, assim como a DeepSeek. Só que o tipo de resposta que a DeepSeek não responde, ela não responde se você fizer a pergunta do jeito errado, o ChatGPT responde todas, mas de maneira errada, equivocada. Entendeu a diferença? DeepSeek não mente. ChatGPT engana, propositadamente. Propositadamente ela engana. Passa os outros para trás. Ela colore tudo com verniz ideológico. Perguntem sobre o conflito que está acontecendo no Sudoeste Asiático para as duas plataformas e você vai ficar bestificado com a diferença das respostas. Vai ficar bestificado. Deixa muito claro a maneira altamente ideológica, pró-sionista, com a qual o ChatGPT trabalha e a maneira histórica e materialista com a qual o DeepSeek trabalha. É impressionante. Eu fiz uma série de perguntas para ver até onde ela ia. Comecei sobre a questão do meio ambiente. Depois, na verdade, antes disso, eu fiz a pergunta sobre a civilização ecológica chinesa. Como é um assunto que eu entendo bastante, a resposta estava perfeita. Depois eu avancei sobre alguns elementos da resposta, especialmente as cidades florestais e as Smart Cities. Perfeito. Depois eu avancei para uma questão mais técnica. Falei, como é que você faz Smart Cities em cidades com alto índice de pluviosidade, clima estacional e sujeitas a elevados índices pluviométricos? Ou seja, cidades onde chove muito, terreno montanhoso, inclinado, e chove muito, mas numa estação curta, de modo que as chances de inundação e enchente são muito grandes. A resposta técnica também foi perfeita. E aí eu avancei em outra direção. Falei sobre as cidades florestais. Falei, ok, como é que você faz cidades florestais em climas féricos? Ou seja, climas secos, do tipo BW, na classificação de Köppen-Geiger. E a resposta, mais uma vez, foi muito boa. E no fim da resposta, você tem mais alguma pergunta sobre algum aspecto específico? Eu falei, claro, tem sim. Vamos imaginar uma cidade da costa peruana. Como você organiza uma cidade florestal naquela região sem provocar ônus aos mais pobres? Respondeu corretamente. Perguntou se eu ainda tinha mais algum aspecto. Falei, claro, tenho sim. Nós sabemos, falei, né, escrevi, que a região está sujeita a oscilações climáticas muito significativas, com consequências ambientais muito graves. Como fazer com que as comunidades mais pobres desses locais sobrevivam a essas oscilações climáticas? Na verdade, o que eu estava perguntando é o seguinte, ó, o litoral do Peru é desértico e o país é pobre. E as pessoas pobres num país pobre sofrem mais ainda. No El Niño,
aquela região fica chuvosa, então sujeita a muitas enchentes e inundações, incrivelmente. Mas no Laninha, ela fica ainda mais seca do que já é, com consequências também catastróficas. Como é que você poupa a vida dos pobres durante essas oscilações? Essa foi a pergunta que eu fiz em português, vamos dizer assim. E mais uma vez a resposta foi surpreendente. Apresentou elementos de mitigação, o que fazer para se prevenir e o que fazer para quando, digamos, a tragédia acontecer. Como é que você salva vidas humanas com o menor custo possível. Aí eu falei, cara, realmente o nível é outro. O nível é outro. Considerando que ela é uma plataforma gratuita, qualquer prefeito, vereador, líder comunitário, governador, líder político desse país pode usá-la para ter e aprimorar e executar boas ideias. Certo? Eu falei, cara, isso é o futuro. Não tem jeito de fugir disso. Eu me absti de fazer as mesmas perguntas para o ChatGPT, porque as respostas do ChatGPT são sempre cebosas. Elas não têm gosto, sabe? Aquela mistura de torresmo com batatinha, aquela coisa rançosa que não tem sabor, que é maçuda e gordurenta. A impressão que o ChatGPT sempre me deu foi essa. Então não dá para concorrer com o DeepSeek, verdade seja dita. Você coloca no modo R1 de reflexão profunda, espera um pouquinho a mais, mas a resposta é fantástica porque ela vem com um raciocínio que levou até a resposta. Então é fantástico. Fantástico. É uma senhora ferramenta de aprendizagem e de ensino. Nós, seres humanos, não podemos mais prescindir disso. Mas, ao mesmo tempo, eu vi na outra rede social no qual eu me encontro, alguém comentando, né, uma senhora, eleitora do atual presidente, muito chateada com o vídeo que ela recebeu, no qual supostamente o ex-presidente aparecia falando, o atual presidente, aliás, aparecia falando mal dos pobres. E evidentemente era uma deepfake produzida por inteligência artificial. Como é que a gente vai educar as novas gerações, e principalmente as antigas, a não ser enganada por deepfake? Porque eu estou pensando em como usar inteligência artificial para bioconstrução, agroecologia, ensino. Mas tem muita gente que vai usar inteligência artificial para fins eleitorais. O gabinete do ódio pode ter mudado de nome, de endereço, mas ele continua ativo como nunca. Certo? A extrema-direita, num país que se informatizou sem nunca ter se alfabetizado, vai fazer a farra se a gente não fizer alguma coisa de maneira urgente. Certo? É o que vai acontecer. Então, nós já vemos o mesmo elemento responsável pelo golpe contra a Dilma, o mesmo ministro do TCU que nunca foi punido pelo que fez, o mesmo ministro do TCU que estava envolvido no escândalo de propina com a Aécio, também nunca foi punido pelo que fez. Mais uma vez, foi o referido cidadão que barrou um programa importantíssimo do governo federal, pé de meia. Sabe? Então, eles não é que eles estão de volta, eles nunca foram. Eles agora têm novas ferramentas. E agora eles estão ouriçados por causa da eleição do Laranjão, né? Nos Estados Unidos. Agora eles estão ouriçados. Agora eles acham que está podendo. Nós comentamos várias vezes. Nossa, tem que andar aqui tomando cuidado. Essas pedras estão muito escorregadias. Nós comentamos várias vezes que os Estados Unidos não têm dinheiro para fazer as coisas, as maldades que o Laranjão está prometendo. Não tem dinheiro, não tem meio, ferramenta, munição.
equipamento. E o Laranjão mandou embora centenas de golpistas. Sabe? Ele inabilitou 51 membros da inteligência ao revelar a identidade deles. Na prática acabou para eles. Que a identidade deles agora está revelada, o nome e para muitos até a foto. Então para 51 membros da inteligência norte-americana a carreira acabou. Na verdade a vida acabou. Porque ele também retirou a proteção de pessoas que fingiam trabalhar para ele, mas trabalhavam com os democratas, como John Bolton. Simplesmente retirou a proteção. É como se você falasse, ó, tá vendo esse cara aqui? Ele operou contra o seu sistema, sua democracia, seu movimento, e agora nós não nos estamos protegendo mais. Faça o que vocês quiserem. Jogou os leões. E mandou embora também, ou suspendeu todos aqueles envolvidos na guerra contra a Ucrânia. Todos. E isso foi um erro do ponto de vista do Laranjão. Porque essas pessoas eram exatamente os golpistas, os planejadores de golpe, os instigadores, os patrocinadores de ONG, das lava-jatos, dos ministros de TCU, de TRF4, como é que é chamado? Da República de Curitiba, dos filhos de Januário. Esses caras todos foram contratados pela inteligência americana e trabalharam com a inteligência americana. Voluntário ou involuntariamente. ênfase na ironia do involuntariamente. E agora estão demitidos, cara. Trump demitiu esses todos. É claro que certamente ainda sobrou muito golpista. Mas os mais experientes, os piores de todos, o Trump se livrou deles. Para a humanidade, para o Brasil, para a democracia no mundo, isso é ótimo. Mas para os Estados Unidos ou para o Donald, isso vai ter consequências muito graves. Porque ele se livrou de uma mão de obra altamente qualificada em levar à crise, o golpe, o apavoro às nações. Certo? Essa gente desprezível foi mandada embora, cara. E não por qualquer virtude moral do Donald, porque ele praticamente não tem nenhuma. Simplesmente porque esses caras operaram também contra ele, contra o próprio Donald. O caso do John Bolton é muito ilustrativo. John Bolton trabalhou com o Donald no primeiro mandato. Mas desde o primeiro momento ele trabalhou como se fosse um funcionário do Partido Democrata. Donald não perdoou. Pôs para correr. Jogou os leões. Para ele mesmo foi interessante, porque agora ele pode governar. Mas nós falamos que quanto mais o Donald pudesse governar, pior seria para os Estados Unidos, para o Ocidente e para o capitalismo. E não estávamos errados. Tudo indica, mais que ele proibiu o envio de qualquer dinheiro, arma, munição para a Ucrânia, que a Ucrânia foi jogada aos leões. Ou melhor, aos europeus. Tipo, toma que o filho é teu. Então, a Ucrânia acabou, cara. A Ucrânia acabou, como eu disse, a guerra nunca foi da Ucrânia. A guerra é da OTAN. A guerra é dos Estados Unidos contra a Federação. Sim, os Estados Unidos e os europeus não dão conta de segurar o rojão de forma alguma. A Europa foi destruída pelos próprios Estados Unidos. Não dão conta. Quanto mais a Ucrânia sozinha, acabou, cara, acabou. E ele também abriu os arquivos do caso Kennedy. Já podia ter aberto há muito tempo, né? Porque todas as pessoas envolvidas já foram para o andar de baixo. Mas nenhum presidente tinha tido a coragem. Por quê? Porque, ao que tudo indica, o Estado de Israel está envolvido até o talo no assassinato do JFK. O que tudo indica, ele e a Mossad estão envolvidos até o talo. E o Laranjão simplesmente liberou os arquivos, cara. É muita coisa para ser lida, mas principalmente graças, olha, ironicamente, à inteligência artificial, ler esses documentos vai se tornar cada vez mais rápida. Extrair dos documentos as questões que não foram respondidas há 60 anos. Quem foi responsável? Quais os objetivos? Qual o envolvimento da máfia,
E principalmente qual o envolvimento do Estado ilegítimo no assassinato de JFK e depois no dia do Robert Kennedy, né? Para liberar os acessos do desvivamento, do acidente que vitimou a Lady Di, ainda vai levar um tempo. Mas o que se diz a boca miúda é que os mesmos responsáveis pelo passamento de Robert Kennedy e John Kennedy foram os responsáveis pelo acidente que vitimou a Lady Di, pelo mesmo motivo, né? Pelo mesmo motivo. Defesa da causa palestina, no caso a Lady Di, e denunciar o Estado de Israel como um agente estrangeiro operando contra a democracia norte-americana, no caso dos Kennedy. Então é o mesmo país envolvido. Então se você faz isso, e ele fez, e a partir do momento que os arquivos forem lidos, e eles forem analisados, e serão, inclusive com a ajuda de inteligência artificial, que resolve problemas que levariam bilhões de anos em segundos, que se você aplica inteligência artificial com computação quântica, você chega a resultados extraordinariamente bons e extraordinariamente rápidos. Não vai levar anos, vai levar semanas. E daqui a pouco o nome do Estado legítimo vai para a boca do povo. E já tem muitos americanos, já muitos norte-americanos. Seja porque são daquela turma que faz a saudação romana, seja porque são de esquerda e são contra genocídios, já tem muita gente com saco cheio com o Estado legítimo. Sabe, a pólvora já se acumulou. Falta só a centelha. E a abertura dos arquivos do assassinato de JFK, com certeza vai ser essa centelha. Então, na prática, eu acredito que Donald também jogou o Estado de Israel na fogueira. Está se livrando deles. Inclusive, Donald anunciou conversas com o Irã. Pode ser no mesmo nível das conversas com a Rússia, baseado em mentira e falação de bobagem, mas isso é o que a gente vê na superfície. Uma coisa é o dono de público, outra é o dono de privado. Porque o dono de público, na prática, ele ofendeu a Rússia e ameaçou. Mas logo em seguida, como quem não quer nada, ele retirou todo o apoio à Ucrânia. Ou seja, uma coisa que ele está falando em público, para parecer machão, para o público que gosta, o público dele gosta de machão, né? E outra que ele está falando em particular. Fala bobagem em público, para as pessoas ficarem satisfeitas, mas em particular, provavelmente chegou no Vladimir e falou: cara, o que dá para fazer? Vai dar para fazer isso e isso. Nem mais um pouco? Ah, cara, não dá não, é isso e isso. Então beleza, o que você quer? A cabeça do Zelensky. Então tranquilo, toma. E a mesma coisa pode muito bem ter acontecido com o Irã, com a China. Ele fala bobagem em público, arrota a valentia, pousa de machão, mas em particular, ele parece ser muito mais sensato do que parece. Ah lá, tanta bolota me assusta. Eu tô aqui de boa, quando a vela aparece desde o mato. Como se fosse uma onça. Da cor da onça, só é menor do que uma. No local que tem onça. Não sei se vocês estão vendo, o barulho das cigarras. Nunca passa carro aqui. Cigarro e passarinho. Por isso que eu ando falando. Quando eu não tô gravando, falando, eu tô... Não rio. Eu tô colocando recap de anime. Eu tô colocando técnicas de agrofloresta. Tô tentando melhorar meu inglês para eu não atravessar isso aqui em silêncio. Eu preciso que as onças ou qualquer bicho que esteja aqui me ouçam antes de eu chegar. Você nunca deve pegar um animal potencialmente perigoso de surpresa. Nunca surpreenda um predador. Nunca faça isso. Então, enquanto eu estou gravando, pode não parecer, mas isso é para minha segurança.
O que eu gravo no meio da floresta? Eu mostro a floresta para vocês e estou fazendo barulho. Eu dou prazo para qualquer animal, digamos, potencialmente mais hostil se afastar de mim. Não pego nenhuma dessas criaturas de surpresa. Isso é muito importante, certo? Mas só para encerrar nosso vídeo, o fato é que Donald parece incrivelmente ser mais sensato do que parece. E tem coisas acontecendo abaixo da superfície agitada. Que o Donald entendeu a real situação dos Estados Unidos, embora pareça exatamente o contrário, ao que tudo indica, se a gente fizer igual Jesus aconselhou, julgar pela obra e não pela palavra, ao que tudo indica, ele está bem consciente do papel que os Estados Unidos têm no mundo hoje, que é o de terceira economia do mundo, que é o de terceira potência militar. E a economia não só já perdeu para a China, mas também para a Índia, e no aspecto militar não só perdeu para a Rússia, mas também para a China. Então a coisa está ficando complicada para os Estados Unidos. E o Donald sabe disso. Ele usa os imbecis que o cercam, tipo o pessoal que está na CIA, como desculpa para falar merda. Fala, cara, né? Me informaram isso, eu estou vendendo o que eu comprei. E ele tem uma desculpa para parecer idiota. Mas é óbvio que eu não confio na CIA, no Serviço de Segurança dos Estados Unidos. Não confia de jeito nenhum. Então ele já deve ter outras fontes de informação, que inclusive estão disponíveis pela internet. Se ele baixar o DeepSeek, ele tem acesso a essas fontes. Então, é óbvio que ele está cercado por pessoas um pouco mais espertas, né? Que fala, cara, a CIA está mentindo pra você. A Rússia não perdeu 60 milhões de pessoas na Segunda Guerra e não perdeu 700 mil pessoas desde o início do conflito contra a Ucrânia. Na verdade, o que tudo indica, perdeu 90 mil. E o número de baixas soviéticas foi 26 milhões, dos quais entre 14 e 15 milhões eram russos e os outros entre 11 e 12 milhões de outras etnias. Essa é a verdade dos fatos. Então, beleza. Muito provavelmente ele sabe disso. Só que publicamente ele finge que não sabe. E alega ignorância, desinformação, para falar bobagem, que é o que o público quer ouvir. A gente se acostumou com a ideia de que o público quer a verdade, quer a análise correta. Não quer, cara. Vocês acham honestamente que ninguém sabia que o Bozo estava mentindo a maior parte do tempo? Ele só divulga mentira. Será que todo mundo sabia? Porque as pessoas não querem ouvir a verdade. Ninguém gosta da verdade. As pessoas querem a mentira. Tem um punhado de motosserra lá na frente. Deve ter caído uma árvore. Não sei se estão ouvindo o barulho. Eu vou encerrar, semi-encerrar por aqui. Ah lá, ó. Vou encerrar por aqui. É só isso mesmo, né? Vamos tentar enviar esse vídeo, porque das outras vezes que a gente desceu, a internet estava muito ruim. Muito ruim. Também da Vivo, e é por isso que eles vão instalar uma antena aqui. E a própria internet da pousada estava muito sofrível. Então a gente sequer conseguiu gravar live lá. Mas vamos torcer que para que dessa vez esteja melhor, né? Então não sei se vocês vão ver essa live hoje, é sábado, mais ou menos na parte da manhã ainda. Se eu vou conseguir instalar minha Starlink hoje ainda, então vocês vão ouvir de noite. Ou se as coisas vão demorar um pouco mais. Mas fiquem todos vocês muito bem. E até a próxima.